Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar o existencialismo. A gente vai começar a estudar o existencialismo. É uma corrente de pensamento filosófico com a qual eu me identifico muito. Eu gosto bastante do pensamento existencialista e, por mais pessimista que ele seja, eu acho muito sincero e muito pontual no momento da sua análise sobre como o mundo está se comportando, como o mundo se comporta, como o ser humano age, qual o papel do ser humano dentro desse mundo. Né? É, Geralmente vocês me perguntam, né, qual que é a corrente de pensamento que eu gosto, qual autor com o qual eu me identifico. Eu me identifico muito com o Jean-Paul Sartre, que é um dos fundadores, líderes, como vocês queiram chamar, do existencialismo. Né? Pelo menos o existencialismo na forma como ele se modelou após a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque um dos esforços que fazemos quando somos professores de filosofia é justamente dar aulas sobre diferentes autores de maneira tão apaixonada quanto se nós realmente concordássemos em absoluto com as ideias deles. Então, quando vocês tiveram aula comigo sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eu, teoricamente, deveria parecer um cristão praticamente ortodoxo, tentando demonstrar a teoria da iluminação divina e por aí vai. Mas, quando tiveram aula comigo sobre Platão, teoricamente era para eu também me comportar daquela forma. E quando assistiram a aula sobre Nietzsche, aí sim eu vou me comportar como um verdadeiro nihilista, que não acredita em moral e por aí vai. O existencialismo me identifico mais, isso é um problema ao mesmo tempo que é uma vantagem. É uma vantagem porque justamente por me identificar, eu busco mais conhecimento sobre o pensamento existencialista do que busco sobre os demais conteúdos. É uma desvantagem porque eu corro o risco de ser mais apaixonado ao dizer sobre o existencialismo do que quando eu estou dizendo sobre outros autores e, de certa forma, conduzir vocês a acreditarem nesse modelo de pensamento existencialista, enquanto, de fato, vocês deveriam construir por si próprios interesse por um determinado autor ou por uma determinada corrente de pensamento filosófico. Né? Bom, o existencialismo que eu vou tratar com vocês diz respeito a um conjunto de ideias que vai surgir posterior à Segunda Grande Guerra Mundial e é uma espécie de resposta ao que essa guerra tinha demandado aos sujeitos, né, aos homens. Então, o existencialismo foi uma espécie de sintoma ou resposta ao trauma da Segunda Guerra Mundial. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista uma aula que tem tanto gravada no canal quanto indicada para vocês já, que é uma aula transitória entre sociologia, uma aula de sociologia transitória entre o pensamento marxista, que é o último dos três patetas lá da sociologia, Max Weber e Durkheim, e um surgimento de uma sociologia contemporânea, onde eu vou trabalhar Norbert Elias, Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman. Então, nessa aula de transição, é justamente onde eu explico o impacto do trauma do ponto de vista intelectual que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu vou retomar alguns pontos aqui, só para a gente não precisar ficar, vocês não precisarem ficar buscando esses vídeos assim, mas seria muito interessante se vocês reassistissem aquele vídeo sobre as mudanças na forma de pensar da Segunda Guerra Mundial. Né? Autores como Freud estão publicando naquele período, autores como o próprio Sartre vai publicar naquele período, e claro, no período posterior à Segunda Guerra Mundial vai haver um conflito entre o pensamento existencialista e o pensamento marxista, onde os marxistas acreditam que os
os existencialistas, de fato, matariam a ideia de uma luta de classes, porque, de fato, o Jean-Paul Sartre é bastante crítico ao pensamento marxista, principalmente num livro que ele escreve sobre o método, né? O livro chama isso, né? Uma questão de método, onde ele vai fazer duras críticas ao modelo de pensamento marxista. Entretanto, né, porque, afinal de contas, para o Marx, o ser humano é uma espécie de consequência das suas relações materiais, e para o existencialista não poderia acontecer de forma alguma, porque para o existencialista, né, o ser humano ele constrói a sua existência ao longo da vida, ele não nasce, de certa forma, como consequência óbvia das suas relações materiais. As suas decisões são livres, apesar das suas relações materiais. Né? Hoje em dia, vai ter pensadores que vão questionar bastante esse ponto de vista. Né? Depois eu coloco para vocês algumas formas disso mais para frente, né? Quem que vai questionar esse ponto de vista da escolha, principalmente através de um conceito importante, que é o conceito de vida nua, né? Significaria, por exemplo, a condição do escravo na sociedade colonial ou a condição do judeu no campo de concentração, né? E aí, bom, você dizer que aquela pessoa tinha escolhas mesmo nessas condições, ainda assim parece moralmente equivocado. Também filosoficamente as escolhas daquela pessoa ficam muito restritas. Mas o existencialismo clássico vai defender essa ideia, né, essas escolhas, apesar de tudo. Bom, então essa resposta à Segunda Guerra vai se dar porque, afinal de contas, o mundo intelectual se viu traumatizado a partir da Segunda Guerra. Todo aquele furor científico, tecnológico que a gente tinha desenvolvido ao longo do século XIX, princípio do século XX, com as grandes feiras mundiais, com o crescimento social, com o avanço tecnológico e científico, onde o ser humano tinha, de certa forma, desvelado a religião como força motriz das explicações que o ser humano não poderia dar, né, principalmente a partir do desenvolvimento de elementos como o positivismo ou o crescimento desse pensamento científico, propriamente dito, e um texto do Max Weber, um conceito do Max Weber, que é desencantamento de mundo. Né? A partir daí, então, o ser humano teria se soltado das amarras da religião e galgado o campo científico. Né? O próprio Nietzsche, nas últimas aulas que a gente trabalhou, chegou a falar um pouco sobre isso, né? Falar sobre como o ser humano conseguiu largar as amarras da religião quando ele pôde declarar, portanto, que Deus estava morto. Né? Ou seja, com ele morreriam todos esses ideais que o ser humano fazia do mundo. Bom, a questão é que, no século XIX, o ser humano substituiu esse idealismo de Deus para um idealismo científico, onde ele buscava resposta para todas as coisas do mundo nas questões científicas, e isso gerou questões bastante danosas para o ser humano, como, por exemplo, o uso da teoria darwinista, o uso torpe, diga-se de passagem, da teoria darwinista, da teoria darwinista, para selecionar pessoas, né, para selecionar uma determinada raça, que era a raça ariana, a fim de que se provasse que ela era a mais forte, a mais poderosa, e vai, por conta disso, a mais adequada, né, por conta disso, gerando o holocausto, o assassinato sistemático de judeus. Né? Então, e políticas bastante avessas à moral, como, por exemplo, a permissão, né, ou quase obrigação do aborto de crianças com problemas mentais, né, com dificuldades de forças motrizes e por aí vai. Né? Tudo isso vai perpassar lá o ambiente do nazismo na Alemanha. Né? Agora, bom, o ser humano tinha se programado tanto, estava levando tanta confiança naquelas ideias do progresso, do desenvolvimento científico, e de repente ele cai do cavalo, né? Porque toda aquela ideia de progresso, né, que agora nós entendemos como a sociedade funciona, agora nós entendemos como a ciência funciona,
Bom, o crescimento da biologia levou ao darwinismo social. O crescimento na física levou às bombas nucleares. Então, talvez o ser humano, como cientista, não tenha progredido. E esse é um grande trauma que a Segunda Guerra vai deixar na comunidade científica mundial. Boa parte do que está sendo produzido após a Segunda Guerra Mundial tenta explicar o porquê ela foi possível, tanto da comunidade filosófica quanto dos grupos e da comunidade, perdão, dos grupos e da comunidade literata, quanto dos matemáticos, quanto da sociologia. Tudo isso foi tentar, de certa forma, explicar o que aconteceu, por que aconteceu e, principalmente, tentar evitar que aconteça de novo. Isso é um elemento importante. Busca também encontrar responsabilizações e por aí vai. A pergunta, talvez, central de boa parte da filosofia dessa época é quem é o responsável pelo que aconteceu na Alemanha quando da ascensão do Partido Nazista? A quem podemos culpar para não sermos nós mesmos os culpados? Talvez seja essa uma das perguntas centrais dessa época. Nesse contexto, então, de desconfiança científica, de desconfiança do homem como no valor de progresso humano, como se o ser humano pudesse melhorar, de desconfiança da própria satisfação humana, o Freud denunciando lá que o ser humano é, portanto, desejante, e, portanto, de forma alguma ele deixará de desejar mesmo que a evolução científica aconteça. Ele está fazendo isso lá no Mal-Estar da Civilização, e que justamente o progresso científico é o alimento ou a força motriz do desejo humano, né? É uma das forças motrizes que causam a busca por mais objetos, é o desejo humano intrínseco ao homem, né? Mas essa renovação necessária dos objetos a partir do progresso do capitalismo é o que vai fazer com que o ser humano continue desejando constantemente, né, e nunca se veja satisfeito, levando, obviamente, a novos conflitos. O ser humano, então, está desolado. O Jean-Paul Sartre escreve Entre Quatro Paredes, denunciando a responsabilidade do homem, a liberdade do homem. O Samuel Beckett escreve, e eu falei disso na aula de sociologia, portanto, dê uma olhada. O Samuel Beckett escreve Esperando Godot, falando sobre o sentimento de marasmo no qual a humanidade se encontrou após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia mais para onde ir. Quando não há para onde ir, o que o ser humano tem a fazer é criar novos objetos. Os objetos antigos não podem mais ser tocados, porque eles são traumáticos demais para aquela humanidade, para a humanidade daquela época. Os objetos científicos daquela época não poderiam mais ser tocados, porque foram destruídos. As pesquisas foram avassaladas pelo horror da guerra. O ser humano precisava encontrar novos objetos. O existencialismo vai contribuir bastante com essa busca por novos objetos, colocando o próprio ser humano e a escolha e a liberdade como objetos de análise, geralmente objetos de análise pessimistas. Outro grupo de pensadores que vai contribuir bastante, e a gente vai falar sobre isso também, vai ser a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt vai estudar principalmente o surgimento e ascensão dos movimentos sociais de minorias, né, o crescimento dos movimentos de minoria e como eles afetam o progresso, né, desse pensamento científico. Então, esse deslocamento dos objetos de análise, né, de pesquisa, de reflexão, vai servir justamente para a gente poder se livrar desse peso que estava nas nossas costas, né, a gente ser humano, se livrar desse peso que se encontrava em nossas costas, que eram os traumas da Segunda Grande Guerra. Certo? Bom, por conta disso, o existencialismo vai trazer temas pessimistas,
muito calcados na realidade, muito calcados na ideia de que não há saída para o homem, que o homem precisa aceitar os limites de si mesmo, que o homem precisa aceitar a si próprio, precisa entender a si mesmo como um ser devastado, um ser terrível, muitas vezes. E esses movimentos, esses conceitos pessimistas vão ser contrários a um positivismo. Um positivismo esse que significaria, né, as coisas podem ser aprendidas pela experiência. Quando vocês veem lá o Stuart Mill, por exemplo, né, falando, perdão, Stuart Mill não, quando vocês veem lá o surgimento do movimento do marxismo utópico, por exemplo, né, vocês vão ver lá o pensamento de que a sociedade está progredindo o tempo todo, há um progresso da sociedade enquanto corpo social e um progresso enquanto ciência. Né? Essas visões positivistas de que há um caminho que a humanidade está trilhando, né, e que a experiência faz com que o ser humano não repita os antigos erros e, portanto, estudar o passado é fundamental para que não repitamos os erros no presente. Tudo isso que vocês escutam geralmente lá no ensino médio, no ensino básico, né, ensino fundamental, de que de que a experiência nos ensina e, portanto, a história é importante, estudar a história é importante, para que nós não repitamos os problemas, né? Repitamos as más escolhas, isso cai por terra. Porque, afinal de contas, estudou-se história, pensou-se história e voltamos a repetir os desastres. Voltamos a matar milhares de pessoas. Estudou-se história e, justamente por ter estudado, o movimento nazista se espelha no grande crescimento do Império Romano, por exemplo. Né? Então, é o mau uso desse estudo da história. Não é a experiência, então, que nos ensina. Né? Não é essa experiência que nos garante que não repitamos aquilo o que é terrível em nós. Para o existencialista, não existe determinação natural da essência humana. Né? Então, não há nada para o ser humano que seja natural. Se vocês quiserem isso no Enem, basta lembrar daquela citação da Simone de Beauvoir, que é uma outra pensadora existencialista, que ela vai dizer que nenhuma mulher nasce mulher, torna-se mulher. Não há nenhuma determinação biológica e tal que faz com que ela se comporte daquele jeito, mas que o comportamento feminino e o comportamento masculino são traços socialmente construídos. Bom, o essencialismo, então, vai pensar justamente isso. Não há um comportamento essencial do sujeito. O sujeito é modelado ao longo da sua existência, toma decisões ao longo da sua existência. Isso é um ponto interessante, assim, importante, né? Porque nesse ponto o existencialismo vai ser uma espécie de base para o que o Pierre Bourdieu vai pensar. Né? O Pierre Bourdieu tinha uma grande rivalidade com o Jean-Paul Sartre. Eles eram praticamente opostos do ponto de vista da formação. Pierre Bourdieu era de uma região mais afastada da França, né, quase uma região rural, e era pobre. Né? O Jean-Paul Sartre, ele sempre foi rico, né? Tanto que uma das coisas que ele se gaba por Lévi-Strauss é uma coisa bem interessante, assim, né? Eles trocam algumas correspondências e aí ele vai falar assim: o seu problema é que você dá aula em universidade. E eu, graças à minha formação, né, o John Paul Sartre falando, e eu, graças à minha formação, graças ao dinheiro que eu herdei dos meus pais, e por aí vai,
eu tive a sorte de não precisar estar em uma universidade dando aula, né? Não que ele não tenha dado aulas em universidades, mas ele sempre fez isso por escolha. Porque, de certo modo, e a gente sabe muito bem disso, né, as universidades encaixotam, desde aquela época, o modelo formal do conhecimento, principalmente na França. Então, é como se houvesse uma espécie de linguagem própria na universidade. Linguagem essa, né, que implica no respeito a um conjunto de regras de escrita acadêmica, que o Jean-Paul Sartre não precisava respeitar. Diferente, por exemplo, do Pierre Bourdieu, né, que sempre escreveu dentro da universidade. Então, havia uma rixa entre esses dois, porque eles eram quase que antagonistas, assim. Mas o Pierre Bourdieu também vai fazer a negação dessas determinações naturais, principalmente num pequeno livro dele chamado Meditações Pascalianas. Só para retomar um pouco, então é muito interessante, né? Porque o Jean-Paul Sartre vai dizer: não existem determinações naturais para a nossa essência, ou seja, não existe essência humana, essa essência, esse ser humano se constrói a partir da sua existência. Portanto, negando com isso o que a gente pode chamar de falácia naturalista. Para quem não conhece, falácia naturalista é dar a desculpa de que aquilo é sua natureza para fazer uma determinada coisa. Então, eu dizer, por exemplo, o ser homem, eu virar e falar assim: não, mas homem é foda mesmo, cara. O cara passou a mão na bunda da menina porque sabe como é que é, né? O homem não pode ver mulher assim que ele vai. Isso é uma falácia naturalista, né? Acreditar que existe uma natureza naquela figura masculina que implica sempre que ela se sente atraído por uma determinada figura feminina, ele vai cometer um ato de assédio e isso justificar o ato de assédio que ele cometeu, né? Por óbvio, isso está errado, né? O ser humano não tem, na visão dos existencialistas, essa determinação natural, né? Não significa dizer que assumir essa determinação natural, esses desejos e apetites sexuais como uma determinação natural, implica em concordar que o homem que se sente atraído pela mulher pode ir lá e passar a mão na bunda dela ou fazer coisas piores, né? Porque, afinal de contas, por exemplo, o Kant, ele acreditava nessa espécie de essência humana, né? Que há uma espécie de instinto humano que faz com que ele busque os seus desejos, seus apetites sexuais, sua sobrevivência, mas que a razão permite que o homem resista a esses instintos. Então, não é porque você acredita que existam determinações naturais do homem que essas determinações vão a todo momento vencer a racionalidade. Isso é um ponto importante, só para retomar alguns autores que a gente já falou sobre eles, né? Mas, para o Jean-Paul Sartre, essa ideia do determinismo natural não existe, porque existiria a nossa relação com a nossa própria existência. Ou seja, a gente constrói a nossa existência ao longo da vida. A frase mais famosa dele em relação a isso é: a existência precede a essência. Ou seja, a nossa existência nos determina, não a nossa essência. Se a gente pensa ou acredita a existência de uma essência humana, essa essência deveria ser cultivada, criada, gerida ao longo da nossa existência. Se vocês quiserem sentir isso na pele, basta imaginar que algumas coisas que vocês vão aprendendo a fazer se tornam tão habituais que parece que vocês fazem isso naturalmente. Curiosamente, quem descreve muito bem essa relação é o Pierre Bourdieu, no conceito dele de hábito, né? O hábito é um comportamento quase natural, parece natural. O ser humano faz, mesmo praticamente sem pensar, né, por costume e hábito, propriamente dito, dentro de um determinado campo social. Então, formas de falar, jeitos de andar, trejeitos de
se relacionar, tudo isso compõe um conjunto de hábitos que o ser humano tem, né? Onde ele nem pensa para agir, ele simplesmente age de forma quase que natural. Qual a diferença brutal entre esses dois caras? Né? Porque é curioso, eles são rivais e talvez o Sartre seja um dos maiores pensadores do século XX, né? Se não é o maior, está ali entre os cinco mais bem colocados dentro do campo da filosofia. Enquanto Pierre Bourdieu, sem dúvida alguma, é o sociólogo mais importante do século XX. Então, é uma espécie de disputa entre sociologia e filosofia. Né? Então, o que o Bourdieu vai dizer? Ele também vai negar a falácia naturalista. Só que a gente poderia ver como equívoco por parte do Bourdieu, que seria a saída da falácia naturalista para a queda na falácia, é, não na falácia socialista, mas na falácia sociabilidade sociológica. Né? Basicamente, a ideia de que o ser humano é determinado pelas suas relações com o outro e que, portanto, o outro nos controla, né? A gente só vive reacionariamente ao outro. O que fazemos é, portanto, uma reação ao outro. É basicamente o que o Durkheim estava descrevendo lá, quando vai analisar o suicídio, por exemplo. Né? A ideia de que o nosso comportamento enquanto indivíduo é simplesmente um sintoma do comportamento daquela sociedade. E que, portanto, a ideia de escolha é inexistente. E aí, sim, o Bourdieu briga pra caramba com os existencialistas. Porque para o existencialista, sempre há uma escolha. Por mais que você esteja sendo torturado, você ainda pode morrer no meio da tortura. Ou falar e morrer. Né? Você ainda tem uma escolha. Nem sempre essas escolhas são boas, mas há sempre uma escolha. Bom, fiz esse longo parênteses para a gente retomar alguns autores importantes que passaram aí ao longo desses anos, desse ano, aliás. Né? São as pessoas que, ao existirem, atribuem sentido lógico ao mundo. Então, o mundo não tem um sentido por si. O sentido do mundo é atribuído pela forma do sujeito pensar o mundo. Né? Só a partir do momento em que esse sujeito compreende, pensa o mundo, é que esse mundo adquire algum sentido, uma forma, um modelo. Né? E aqui, a morte, não há esperança futura, mas deve-se buscar uma realização no cotidiano. Então, novamente, né, uma crítica importante em relação à morte, né, que e óbvio, a morte é um dos temas centrais do existencialismo, porque são temas pessimistas, né, são sempre temas que retomam o que aconteceu, né, que era a Segunda Guerra Mundial, os traumas vividos ali. E o existencialismo acaba com a esperança de uma vida após a morte. Né, não defende isso. Ele defende que a realização do sujeito não está após a morte, como quer boa parte das religiões, mas que a realização do sujeito deve estar no seu cotidiano, deve ser aprendendo cotidianamente a viver bem. Nesse ponto tem uma influência importante do Nietzsche, né? Do sujeito aprender a viver bem mesmo diante da morte, como se a morte não interessasse, né? Porque o ser humano simplesmente deveria existir livremente. E quando for a hora da morte, bom, é a morte, ela é inevitável. E humanismo, né? As pessoas devem buscar por si a boa vida. O que seria uma boa vida? Primeira compreensão desse indeterminismo biológico. Se compreender no mundo. Você pode buscar a felicidade, mas é primeiro entender o seu lugar. Porque muitas vezes você pode se enganar com a sua felicidade. Né? O Sartre tem uma passagem muito importante que está lá no esqueci o nome do livro, perdão. Lembro. Seria o Nada, desculpa. Estava com o Seria o Tempo na cabeça.
que é do outro autor que a gente ainda vai ver, mas eu vou falar dele quando, que é o Heidegger, mas aí eu vou falar dele quando for falar da Hannah Arendt, porque acho que dá para ligar bastante o pensamento dos dois, assim como opostos, de certa forma. Bom, então, nesse livro, né, do Sartre, tem uma passagem, na página 100 e pouco, onde ele vai falar de um garçom que se acostumou à sua posição de garçom. Portanto, esse costume faz com que ele se comporte quase que naturalmente, como se aquela fosse a única escolha que ele pudesse ter. Como se, de fato, ele simplesmente fosse aquilo, e nada mais do que aquilo. Então, é bem importante, assim, porque o Sartre discorda dessa ideia. É preciso lembrar para esse sujeito que ele sempre tem uma escolha. E nos acomodar a imaginar que não temos escolha, imaginar que não temos escolha é muito cômodo, porque se ninguém tivesse podido evitar o que aconteceu na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, se ninguém tivesse podido evitar o que aconteceu na Itália da Segunda Guerra Mundial ou no Japão, seria tão mais fácil aceitar, não é? Porque afinal de contas, aquilo que não podemos não podemos evitar não gera culpa, porque afinal de contas, o que eu podia fazer? Mas o Sartre denuncia, e o existencialismo como um todo, denuncia a todo momento que sempre houve uma escolha. E se a humanidade chegou onde chegou, foi com as próprias pernas, foi caminhando ativamente e não sendo arrastado por um turbilhão de progresso, que o Walter Benjamin tinha definido tão bem quando escreveu Ângelos Novos, né, o Anjo da História. Em um dos ensaios do Walter Benjamin, ele analisa a figura do Ângelos Novos, que é um quadro do Paul Klein, onde um anjo vai sendo arrastado, na visão do Walter Benjamin, vai sendo arrastado pelo progresso, não consegue parar, não consegue se deter, e só consegue ver a humanidade se deteriorando. Né? Para o existencialismo, não. O movimento do anjo, seja de não conseguir parar, seja de não tentar parar, tudo isso era um movimento ativo. E, portanto, ele é responsável pelas perdas, pelo que acontece, mesmo que ele tenha sido arrastado, mesmo que ele pareça que não pode fazer nada. No essencialismo, ele sempre pode. Certo? Galerinha, eu falei com vocês que essa é uma aula introdutória, que ia ser um pouquinho menor. Né? Eu vou deixar para vocês algumas atividades e tal, como a gente combinou. E aí, né, a gente se vê na próxima aula para começar a trabalhar um pouco com os autores existencialistas. Certo? Até mais, povinho. Um grande abraço. Falou.